Bom, gente, boa noite, então, a todos. Mais uma vez, eu agradeço imensamente a Deus a oportunidade de estar aqui, podendo falar do Evangelho do Cristo, e também agradeço a minha família, que me apoia nesse projeto de falar sobre a vida de Jesus, que eu preciso muito. E a casa, que eu tanto amo, que faço parte, né, do Cefec, embora esteja em Volta Redonda, mas meu coração está dividido. Então, eu agradeço muito a oportunidade e que realmente as palavras do nosso irmão Eduardo Knabe aí possa tocar, né, o nosso coração e fazer com que hoje tenhamos uma noite realmente satisfatória, né, que a gente possa aprender um pouco mais com o Evangelho de Jesus. Hoje nós vamos falar, então, das questões 555, 556 e 557 no Livro dos Espíritos. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos e esse tema ele se encontra no livro segundo do Livro dos Espíritos, que é dividido em 4 partes, né? Como a gente sabe, o Livro dos Espíritos. E essa parte se divide em 11 capítulos, né? Que é o Mundo Espírita ou dos Espíritos, e hoje especificamente nós vamos estudar o capítulo 9 da intervenção dos espíritos no mundo corporal. E o subtema, que já iniciou com o nosso irmão Estevão aí na semana passada, que é o poder oculto, talismãs. Hoje eu vou falar sobre feiticeiros, bênçãos e maldições, né? Então vamos lá. Começando então na pergunta 555, que Kardec faz aos espíritos, para que a gente possa começar então a esmiuçar então esse assunto e tentar entender um pouco sobre o tema. A pergunta que Kardec fez é: qual sentido se deve dar à qualificação de feiticeiro? É um nome que hoje até que a gente não vê muito, né, falar nesse nome, né, feiticeiro, mas naquela época sim, né, e estava até na moda, inclusive, na época, né? Então Kardec fez essa pergunta e os espíritos responderam: os chamados feiticeiros são pessoas que, se de boa fé, são dotadas de certas faculdades. Olha só, se de boa fé. Como o poder magnético ou a segunda vista, né? Com o poder magnético ou a segunda vista. E como fazem coisas que não são compreendidas, acredita-se que sejam dotadas de uma força sobrenatural. Seus sábios não têm muitas vezes passado por feiticeiros aos olhos das pessoas ignorantes? O espiritismo e o magnetismo dão-nos a chave de uma infinidade de fenômenos sobre os quais a ignorância teceu muitas fábulas, em que os fatos são exagerados pela imaginação. O conhecimento esclarecido dessas duas ciências, né, que é o espiritismo e o magnetismo, que se consubstanciam em apenas uma, ao mostrar a realidade das coisas e a sua verdadeira causa. É o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque mostra o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não passa de crendice. Então, existe muita, né? Existe muita crendice, muita superstição. Nós viemos de uma educação baseada no catolicismo. Então, muitas coisas que a gente aprendeu, com toda certeza, eu estou falando no meu caso, né, porque eu não nasci numa família espírita e também não era católico assíduo, mas o pouco que eu sabia e ouvia,
Então, aquelas, às vezes, superstições, crendices, não pode isso, não pode aquilo, né? Mas hoje a gente vai entender um pouco que, na realidade, tem muito, né, muita realmente crendice, muita coisa fantasiosa. E esse que Kardec e os espíritos vêm mostrar para a gente, para que a gente pudesse entender um pouco melhor. E eu vou buscar, então, o livro Consolador, na pergunta 26, onde Emmanuel fala o seguinte: ante os princípios da física, como poderemos compreender o magnetismo e quais suas características de intercâmbio entre encarnados e desencarnados? Eu estou falando isso porque nós fomos lá, né, a hora que eu li a questão 555, falou de poder magnético, né, o magnetismo, e segunda vista. Então, a gente tem que saber exatamente, né, entender isso para a gente continuar o nosso estudo. Né? Então, o Emmanuel responde, né, quais são as características do intercâmbio entre encarnados e desencarnados. A resposta dele é: o magnetismo é um fenômeno da vida, tá? Faz parte da vida, por constituir manifestação natural em todos os seres. Se a ciência do mundo já atingiu o campo de equações notáveis nas experiências relativas ao assunto, provando a generalidade e a delicadeza dos fenômenos magnéticos, deveis compreender que a exteriorização dessa natureza nas relações entre os dois mundos são sempre mais elevadas e sutis, em virtude de ser aí uma expressão de vida superior. Então, a gente vai entender por que Emmanuel falou isso, né? Que esse intercâmbio entre o mundo de encarnados e desencarnados mostra que o magnetismo faz parte disso, do nosso dia a dia. Então, faz parte desse intercâmbio. E esse intercâmbio demonstra que ele é ainda mais elevado, né? Porque é uma expressão da vida superior. Então, vamos entender um pouco mais. Aí eu fui buscar lá num trabalho, inclusive, né, de 2017 da UEM, União Espírita Mineira, e fala o seguinte: ele deve ter buscado de algum outro livro, né, mas eu busquei esse aqui, achei bacana colocar para a gente poder entender um pouco melhor. O nome magnetismo vem de magneto. O ímã, também conhecido como magneto, é uma substância que possui a capacidade de atrair substâncias magnéticas, né? Ferro ou outros metais, né? Ou alguns metais. Magnetismo, portanto, é o processo de atração e repulsão entre energias. Opa! Então, já está mostrando aqui o que o Emmanuel falou, né? Magnetismo, portanto, é um processo de atração e repulsão entre energias. Nós somos seres energéticos, então estamos inseridos nesse meio, como já foi falado aqui, né? Inclusive na questão do Livro dos Espíritos, e nessa que Emmanuel nos esclareceu. Todos os corpos da natureza emitem energia, e, portanto, em contato uma com as outras, essas energias se atraem ou se repelem. Agem umas sobre as outras, em intensidade diversas, de acordo com variadas circunstâncias. E na questão 27 do Livro dos Espíritos, diz o seguinte: os Espíritos falam: o que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que não é propriamente falando, senão matéria mais perfeita, mais sutil e que se pode considerar independente. Então, olha só. Então, a gente já está vendo o seguinte, que né, esse fluido elétrico ou magnético, toda a energia que constitui o nosso planeta, ela vem de uma energia primária, né, que é o fluido universal. Alguns também falam fluido cósmico universal. Olha, já estamos começando a entender, então. E também na Revista Espírita de 1869, diz o seguinte: sendo o magnetismo o fluido circulante, então vem do fluido cósmico universal, ele circula entre a gente, que cada criatura assimila a sua maneira e em graus diferentes. E
Então, ele é absorvido desse fluido cósmico universal, né? E o fluido elétrico e o magnético é a transformação desse fluido, e ele circula entre a gente. E fala também que nem todos têm a mesma intensidade desse fluido, dessa energia. Olha só, pode-se ver neles, nesse imenso encadeamento, essa imensa atração que une e desune. Atrai e repele todos os seres criados, fazendo que cada um deles, uma pequena unidade que vai obedecendo a mesma lei, confundir-se na majestosa unidade do universo. O magnetismo, que, aliás, não passa do processo de que nos servimos para a concentração e a liberação de fluido. Concentração e a liberação de fluido. Aí já vem a gente até, né, pensa, opa, eu pensei no passe, né? É uma associação magnética de todas as forças criadas. O fluido é o circulante que põe os seres em vibração uns com os outros. Olha só que legal. Então, já deu para entender que nós estamos inseridos num fluido que é chamado fluido cósmico universal e que ele se transforma em vários, magnetismo, fluido elétrico, né? Várias energias, mas nós estamos ali inseridos. Então, é interessante, né? Começou lá a gente falando, então, sobre o feiticeiro e estamos buscando qual é, então, o significado, o que acontece e como nós devemos ter o olhar diante de uma situação dessa, né? Aí vamos falar, então, do pensamento. Emmanuel fala no livro Pensamento e Vida, no capítulo 1, O Espelho da Vida, que o pensamento é força eletromagnética. A mente, sendo o espelho da vida, absorve essas ondas, o coração é sua face e o cérebro, o centro das suas ondulações, que gera a força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo para acrisolar e sublimar. Olha que bacana, né? A mente é o espelho da vida. E aí a gente pode até pensar assim, nós ainda que somos espíritos imperfeitos, vivemos num mundo de provas e expiações, a gente tem uma certa dificuldade, certa dificuldade de entender Deus. Mas nós podemos entender Deus, além dos seus atributos, através de quem? De Jesus. Por quê? Jesus sendo o espelho, o que acontece com o espelho? Ele absorve e reflete. Absorve uma imagem e reflete. Então, a gente pode ver em Jesus a imagem de Deus, que ele absorve a imagem de Deus e reflete para todos nós. Então, ele, como representante, governador espiritual, através dele, a gente pode compreender porque ele disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha só, então Jesus está refletido, Deus está refletido em Jesus. Por isso ele diz, eu e o Pai somos um só. Muito bacana isso, né? Então vamos falar também agora da segunda vista. A emancipação da alma se manifesta às vezes no estado de vigília e produz o fenômeno conhecido pelo nome de segunda vista, que dá aos que a possuem a faculdade de ver, ouvir e sentir além do limite dos nossos sentidos. Veem, por assim dizer, através da vista ordinária e como por uma espécie de miragem. Para quem desfruta de tal faculdade, ela parece tão natural como a de ver. Olha só que bacana. Mais desenvolvida, ela desperta o pressentimento. Mais desenvolvida ainda, ela mostra os acontecimentos ocorridos ou em vias de ocorrer. Olha que bacana, né? Kardec falou isso no Livro dos Espíritos, no comentário da questão 455. Muito, muito legal, né? A doutrina espírita realmente é fantástica. E, então, nós falamos, mas o feiticeiro tem a capacidade de, né, fazer a cura. Mas Jesus também, em João 8,31,
Ele não falou, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente, sereis meus discípulos e conhecereis a verdade e ela vos libertará. E onde Jesus hoje está demonstrando a sua verdade para a gente, porque muitos falam, mas naquela época, né, os discípulos conviviam com Jesus e nós não convivemos através do Consolador prometido? E ele fala em Lucas também, capítulo 4, 40, ao pôr do sol, todos que tinham enfermos de diferentes moléstias lhe trazia e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. E também, né, Jesus fala aos seus discípulos, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Está em Marcos, né? Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 18. E também complementa em Mateus 10, 8, que é um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, dai de graça o que de graça recebestes, que é o capítulo 26, ele diz o seguinte aos seus discípulos, restitui a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Então, nós estamos autorizados por Jesus para fazer determinadas curas. Então, tem aqueles que têm essa condição, tem outros que não. E aí eu fui buscar também em Miramês, que faz o seu comentário sobre essa questão. Ele diz o seguinte, a doutrina espírita não faz o mesmo? O médium curador não é menos nem mais que um curador comum, quem impõe as mãos no doente, curando suas dores, que distribui água fluidificada e dá conselhos. Então, a gente não faz exatamente isso na doutrina espírita, né? E bendito é aquele que consegue curar e segue o caminho do equilíbrio, da harmonia, né? Então, isso é muito interessante e demonstra que a nossa doutrina nos dá esse conhecimento para que a gente possa ter esse entendimento para saber o que ocorre nesse momento da cura. Continua Miramês, os feiticeiros, como são chamados erroneamente, estão se tornando raros, porque estão surgindo outros métodos de cura para a humanidade que cresce cada vez mais na compreensão com Jesus. Uma é a doutrina espírita, não é? Então, são novos métodos com conhecimento, né? Todas essas obras que a gente tem em nossas mãos, que nos explicam vários fenômenos, né? E a gente vai entendendo, vai ficando esclarecido, e vai entendendo que não é milagre, não é feitiçaria, é simplesmente levar aos nossos irmãos necessitados aquilo que Jesus nos autorizou e nos ensinou, e nos ensina através dessa doutrina, né, que é a doutrina espírita. Vamos lá. A doutrina dos espíritos vem esclarecer de boa vontade o que devem fazer para curar e aliviar as dores do próximo dentro da lei natural, sem o uso de fórmulas, amuletos no pescoço e talismãs. A gente já entendeu, né, que nós somos energia, que nós somos dotados de magnetismo e também de algumas faculdades que permitem que a gente possa, né, até curar. E que isso é a transformação do fluido universal. Então, nós não precisamos mais de fórmulas, de amuletos ou talismã, porque sabemos que toda a nossa força ela está no nosso pensamento. Por isso que Jesus dizia, né? Ou fala conosco, ó, vigiai e orai. Por quê? Quando nós vigiamos e oramos, nós estamos numa patamar de sintonização diferenciado, para que a gente não caia nas tentações, para que a gente não se perca e volta nas vibrações rasteiras. Jesus curava falando com as criaturas doentes, uma conversa bem posta nos lábios de quem
se dedica ao bem, faz maravilhas, porque o verbo vem de Deus, e ele, desenvolvido no amor e na caridade, cura, desperta e eleva as almas para uma vida melhor. O homem que se chama de feiticeiro é dotado de poder magnético mais elevado, mais poderoso, né, que o comum. E quando não tem compreensão, acha que somente ele possui esse poder, começando a fazer coisas fora do dai de graça, o que de graça recebestes, da mão do benfeitor maior. Então, ele está dizendo aqueles que cobram, né? Por isso que o Espiritismo é importante. O Espiritismo é importante porque ele vai mostrar que nós não temos nada, nós só recebemos, é um empréstimo que Deus nos deu. Se ele nos emprestou, nós temos que repassar, né? E também, continua aqui Miramês, existem em todo o mundo as chamadas benzedeiras ou benzedores, que curam e aliviam milhares de criaturas com as mãos, por vezes segurando ramos que acham convenientes como transmissores de energias. Eles acham, né? Mas a gente sabe que a transmissor de energia, nós sabemos que é o nosso pensamento. Não precisamos desses paliativos. Mas se quer usar, não é por isso que eles não serão auxiliados pelos espíritos, porque o que vale é o que está no seu coração. Essas pessoas são médium de berço, como diz alguns. Quando aceitam a disciplina e não usam esse poder para comércio ilícito, os espíritos superiores os assistem, ajudando-os a ajudar mais em nome daquele que é a luz do mundo. Quando vendem seus dons, mesmo que seja por ignorância, responderão pelas consequências, lei de ação e reação, assim como nós, não é porque somos espíritos também que a gente vai fugir dessa lei, que a lei é imutável, é para todos. Se Deus permitiu que houvesse os curadores, os feiticeiros, os benzedores, é bom que se note os benefícios prestados por eles, onde não existiam outros recursos. E todos eles, é justo que se diga, começam seus trabalhos, mesmo rudimentares, com a oração e respeito a Deus e aos chamados santos. Devemos ter respeito para com esses irmãos nas suas posições, e que Deus e Cristo os abençoem onde estiverem nos seus trabalhos em nome da caridade. Não os condenemos, mas esclareçamos-los com amor, porque na educação ninguém se revolta quando o educador opera com amor. Não nos esqueçamos de que os feiticeiros e demais pessoas dessa faixa são também nossos irmãos. Eu falei para vocês que eu não nasci numa família espírita, né? E eu lembro quando os meus filhos, né? O mais velho, todos eles, né? Hoje, não, porque eles já têm uma outra compreensão, né? Mas, com certeza, essas pessoas auxiliam, ajudam, e se houver necessidade, cada um com seu livre-arbítrio, né? Mas eu lembro que o meu filho mais velho, eu levava num senhor, que era vizinho lá da minha mãe, eu lembro até o nome dele, Sr. Santana, né? E ele era um senhor assim que você via que ele era muito humilde, não tinha estudo, mas quando ele levava lá, e às vezes o meu filho lá não dormia, tinha um probleminha aqui, dor ali, não sei, ele rezava, dava um passe e melhorava muito. Lembro também dos farmacêuticos, isso é da minha época, tá, gente? Os farmacêuticos, pô, às vezes você não tinha, hoje não é igual hoje, né, naquela época, então você às vezes necessitava de alguma coisa. Eu lembro de um farmacêutico aqui em Volta Redonda, quem é da região talvez até conheça, chamava Sorozimbo, já desencarnado. Você chegava lá, tinha dois, aliás. Você chegava lá, ele não perguntava o que você tinha, não. Ele te dava a receita e você melhorava. Então, o que é isso? É o que a gente já viu aí falando sobre a segunda vista, a mediunidade, né? E se você for buscar lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 14, questão 175, que fala sobre médiuns curadores, explicando, né, Kardec e os espíritos, que são os médiuns curadores. Esse gênero de mediunidade consiste principalmente no dom de curar por simples toque, pelo olhar ou mesmo por um gesto sem nenhuma medicação. Certamente dirão que se trata simplesmente de magnetismo.
É evidente que o fluido magnético exerce um grande papel no caso, mas quando se examina o fenômeno com devido cuidado, facilmente se reconhece a presença de mais alguma coisa. A magnetização comum é uma verdadeira forma de tratamento com a devida sequência regular e metódica. Todos os magnetizadores são mais ou menos aptos a curar, se souberem cuidar do assunto convenientemente. Mas entre os médiuns curadores, a faculdade é espontânea. Às vezes a possui sem jamais ter ouvido falar de magnetismo. Então, é a mesma coisa. Médios curadores, né? Essas pessoas que eram chamadas de feiticeiros, é uma mediunidade. Não estamos falando aqui de pessoas que não são sérias, estamos falando de pessoas sérias. Então, o trabalho que era chamava de, como Miramês falou, erroneamente feiticeiros, eram médios, curadores, né? E também é interessante que, continuando aqui no Livro dos Médiuns, na questão 176, tem algumas perguntinhas que eu separei aqui que, né, tem muito interessante, né? Muito a ver com o assunto. Podemos considerar as pessoas dotadas do poder magnético como formando uma variedade mediúnica? Olha a resposta dos espíritos. Não pode ter dúvida alguma. Depois perguntou, entretanto o médium é o intermediário entre os espíritos e os homens, mas o magnetizador, tirando sua força de si mesmo, não parece servir de intermediário a nenhuma potência estranha. Resposta dos espíritos. É uma suposição errônea. A força magnética pertence ao homem, mas é aumentada pela ajuda dos espíritos a que ele apela. Se magnetizas para curar, por exemplo, e evoca um bom espírito que se interessa por ti e pelo doente, ele aumenta a tua força e dirige os teus fluidos. Aumenta a tua força e dirige seus fluidos e lhes dá as qualidades necessárias. E nota do nosso querido, né, José Herculano Pires, a ação dos espíritos que é realmente a ação dos espíritos é que realmente dá eficácia curadora ao magnetismo humano. Preste atenção, a dinâmica do auxílio espiritual revelado nessa resposta que eu acabei de falar aqui agora. Então, vejam vocês que, na realidade, estão sempre esses mesmos magnetizadores, mesmo que não acreditem, que é a próxima pergunta aí, você vai ver que eles são assistidos. Os espíritos não perguntam para assistir, você é espírita? Não. Os espíritos estão onde tem um bom pensamento, onde tem uma boa vibração. Aí vamos para a questão 556. Certas pessoas têm realmente o dom de curar pelo simples toque? Tem? Vocês conhecem alguém? O potencial magnético pode chegar até essa intensidade, quando é secundado pela natureza dos sentimentos e um ardente desejo, vontade de fazer o bem, porque então os bons espíritos vêm assisti-lo. Mas é necessário precaver-se contra a maneira pela qual as coisas são contadas pelas pessoas crédulas ou muito entusiastas, sempre dispostas a ver o maravilhoso nas coisas mais simples e mais naturais. É necessário, igualmente, desconfiar dos relatos interesseiros por parte das pessoas que exploram a credulidade em seu próprio proveito. Então, temos que ter cuidado. E nós temos essa mania, né? De, às vezes, achar que está ali o maravilhoso, está ali o milagre, muitas pessoas falam isso. Por quê? Porque não estudam. A hora que começar a estudar, começar a entender, vai ver que isso é natural, faz parte da natureza, né? Aí, aquela questão 176 do Livro dos Médiuns, né, ela fala o seguinte, olha, o magnetizador que acreditasse na intervenção dos espíritos agiria com maior eficiência? Né? Pessoal lá, magnetizador. Se eu acredito, então vai ser mais eficiente? Faria coisas que seriam consideradas milagres. Olha só, que bacana, né? E também perguntam, a próxima pergunta, algumas pessoas têm realmente o dom de curar por simples toque, sem o emprego dos passos magnéticos? Seguramente. Não tem tantos exemplos? Né? Então, vejam vocês que
tem esse tipo de pessoas que têm essa capacidade e realmente cura. Por esse mundão afora aí, com certeza, muitas pessoas desconhecidas que fazem, né, verdadeiros trabalhos de cura que a gente nem imagina. Então, vamos ao comentário de Miramês. Cremos que existam as pessoas com faculdade do magnetismo e que podem curar às vezes. Desculpa, mas é bom analisar a vida dessas pessoas, não para divulgar o que for contrário à caridade, porém para observar quais são pela vida que leva às suas companhias espirituais. Toda operação curativa envolve a presença de espíritos desencarnados, capazes de compreender essa ciência divina que parte do amor de Deus para com as criaturas humanas e espirituais. Se há enfermidades na Terra, elas igualmente existem no plano espiritual. Ou seja, se a gente desencarna, continua ainda tendo os nossos problemas, né? Nós levamos conosco o nosso psiquismo. A desencarnação não é passe de mágica. Se o espírito deixa as suas vestes carnais e não modificou os seus sentimentos, seu coração, continua levando o que possui no seu coração. Jesus não só curava, mas ensinava: vá e não peques mais. Ou seja, você vai, mas não continue errando, senão não vai adiantar nada, né? E, finalmente, a questão 557. Bênção e maldição. Podem a bênção e a maldição atrair o bem e o mal sobre aqueles a que são lançados? Essa é uma pergunta pertinente, né? Muita gente faz essa pergunta, mas será que alguém desejar meu mal consegue? Às vezes tem medo, né? Essas pessoas que ainda faz oferendas e às vezes pode usar o nome da gente, será? Vamos ver, né? Resposta dos espíritos. Deus não escuta uma maldição injusta. Começa por aí. Se estamos no caminho certo, fique tranquilo. E aquele que a pronuncia é culpável aos seus olhos. Aquele que faz, né? Faz lá a maldição. Como temos as tendências opostas, o bem e o mal, pode haver uma influência momentânea, mesmo sobre a matéria. Todavia, essa influência ocorre apenas pela vontade de Deus, com um acréscimo de prova àquele que a sofre. Se for para nos experimentar, para nos provar, pode até acontecer, mas se eu não tiver sintonizado, se eu não tiver sincronizado, né, com esse mal ou com esse bem, tanto um quanto o outro, pode não acontecer. De resto, frequentemente se maldizem os maus, olha só que interessante, e bendizem os bons. Aquele que é mau vai maldizer, e o que é bom vai bendizer. Mas só vai ocorrer, vai haver receptividade se eu permitir, né? A bênção e a maldição não pode jamais desviar a providência dos caminhos da justiça. Por isso que Deus não permite, a não ser que seja para o nosso bem. Permitir o mal para que seja o nosso bem, para que a gente possa aprender. Não tem aquele ditado: se não aprende pelo amor, aprende pela dor. Ela não fere o amaldiçoado se ele não for mal. Tá vendo? Se ele não for mal, ela não vai afetar. Eu estou em outra sintonia. Então, pode fazer, não tem problema não, coitado. Ele vai perder o tempo dele porque eu não estou em sintonia. Mas eu tenho que fazer minha parte, né, gente? Para estar nessa sintonia, estar num estado, né, de psiquismo mais elevado. A sua proteção, se ela não for mal, e a sua proteção não cobre aquele que não mereça. Nota do nosso amigo Herculano Pires: conforme preceituam os espíritos, a questão das bênçãos e da maldição se restringe ao plano das relações psíquicas e permeia o campo dos estudos relacionados à psicologia espírita, ou seja, pensamento, sintonia, né? Se eu estiver sintonizado, aí a gente tem que se cuidar. E Miramês fala o seguinte: o responsável por tudo e por todos os acontecimentos são os pensamentos.
o que eu acabei de falar, né? Tanto as bênçãos como as maldições são forças mentais que se concentram na mente pelas forças dos sentimentos e são emitidas em direção àqueles que propomos ser o alvo das nossas intenções. Tanto um quanto a outra somente se acoplam na criatura visada se Deus o permitir. Se desejamos o bem a certa criatura e ela não merecer esse bem, as forças por nós endereçadas se desviam do seu caminho e serão direcionadas para onde encontra a sintonia. Olha só que interessante isso aqui, né? Porque às vezes a pessoa está doente, e aí a gente fala assim, vamos fazer prece por eles, né? Mas se a pessoa não estiver sintonizada, ela não vai receber essa energia de forma, né, que possa auxiliá-la. Claro que ela está sendo amparada, mas ela também tem que dar, né, condição para que ela possa receber essas energias. Então, se eu estou lá no hospital, né, igual eu fiquei, né, com a Covid lá, e agradeço todo mundo aí pelas preces, mas eu buscava, dentro do meu conhecimento espírita, estar sempre assim, tranquilo. Tranquilo é o seguinte, eu, né, sempre no astral mais alto, sempre ouvindo uma boa música, sempre fazendo as minhas preces. Aí eu sabia, inclusive, o horário que vocês faziam a prece, naquele momento ainda que eu não aumentava as minhas preces, a minha sintonia. Com certeza me ajudou. Agora, se eu não merecesse, né, se não for, ali eu precisasse retornar ao plano espiritual, eu retornaria mesmo com as preces. Então é exatamente isso que a gente deve fazer. A gente faz as preces para curar, mas quem sabe se eu ou aquele merece ser curado é Deus. Mas que a gente possa, nas nossas preces, pedir para que dê a ele resignação, para que dê a ele tolerância, para que dê a ele, né, condições que ele entre em sintonia com essas vibrações. Muito legal isso, né? Assim, igualmente, sucede com o mal. Se deseja certa criatura e ela não merece esse mal, não se tem de passar por essa prova, esse mal é desviado para outros lugares que cabe atingir. Mas vai atingir outros? Mal vai. Por quê? Não é energia? Então, a energia está sendo liberada quando eu emito o meu pensamento. Se ela não encontrou aquele que era o meu alvo, mas encontrou uma outra sintonia que ela está sintonizada com essa, pode afetar. Pode afetar. Né? Ou seja, que tudo é questão de sintonia. Quem conhece Jesus desconhece a desarmonia. Então, temos que estar ali trabalhando com Jesus. Trabalha sempre gerando bênçãos, com os pensamentos, palavras e obras, integrando-se cada vez mais na fraternidade coletiva, onde expira paz para o seu próprio coração. O amor constitui uma fonte de felicidade mostrada por Jesus. A água da vida maior. Escutemos o que diz o mestre à mulher de Samaria, né, a samaritana lá. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, olha só, se eu estou sintonizado com Jesus, como que eu vou estar sintonizado com Jesus? Praticando bem, ajudando o meu próximo, né? Procurando me melhorar, procurando controlar meus pensamentos, minhas atitudes. Eu sei que é difícil, principalmente os pensamentos. Né? Não tem aquela música que fala, pensamento é uma coisa à toa, a gente voa quando começa a pensar. Então, ou seja, mas eu tenho que aprender a controlar, isso é uma questão de autoeducação. Né? A doutrina dos espíritos veio reafirmar os ensinamentos de Jesus, de se fazer o bem em todas as direções que puder alcançar a todas as criaturas. Se uma delas não merece esse bem, ele não se perde. Procura as pessoas que estão em condição de recebê-lo, confortando seu coração. O bem que praticamos será o nosso escudo em todas as nossas lutas. O nosso escudo. Levanta-te do teu leito, abençoando a vida pela oração. Olha só. Ao acordar, abençoa pela vida, né? Que essa bênção confortar-te-á os caminhos. Tem gente que acorda já brigando com a sombra, aí fica difícil, né? Como é que está essa faixa, essa vibração? Então, a gente tem que aprender, ter esse, né, o vigiar e orar. Pensamento, eletricidade e magnetismo estão ali o pensamento e vida, tá, gente? Conjuga-se em todas as manifestações da vida universal, criando gravitação e afinidade.
assimilação e desassimilação nos campos múltiplos da forma que serve a romagem do espírito para as metas supremas traçadas pelo plano divino. A vontade, contudo, é o impacto determinante. Nela dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. Se eu não quiser, eu não consigo. Mas se eu quiser, eu consigo muitas coisas, né? O cérebro é o dínamo que produz a energia mental, segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria. No entanto, na vontade, temos o controle que dirige nesse ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino, né? Então, ou seja, mas eu tenho que fazer a minha parte. Olha só, o cérebro é o dínamo. Aí me lembrou o dínamo da bicicleta, né, que clareava o farol. Então, tem lá o dínamo que transforma a energia cinética em energia, é, a luz, né? É, então, o que acontece? A energia elétrica. Então, para que aconteça isso, eu tenho que pedalar. Eu tenho que fazer a minha parte. Senão, não vai ter essa modificação. E eu tenho que ter a minha vontade. Senão, nada acontece. Eu vou aqui, então, para que a gente possa encerrar o nosso estudo da noite, porque quando eu preparei, né, esse estudo, aí eu pensei, assim, tem uma epístola de Paulo que tem muito a ver com isso, né? Que é a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas agora que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Ou seja, quando eu não entendia todas essas nuances de que, olha, eu não preciso, para manifestar a minha fé, né, a minha vontade, basta que eu faça através do meu pensamento, não preciso de nenhum paliativo, né? Eu comecei a compreender. Então, eu já não estou pensando como um menino. Hoje eu cresci. Então, eu não tenho mais que pensar como um menino. Eu achei muito bacana isso aqui para que a gente pudesse encerrar, né? Essa e mais a próxima página, que a gente pudesse encerrar esse assunto desse estudo de hoje. Então, nós estamos crescendo. Então, existe determinadas crenças, tudo bem, vamos respeitá-las. Mas ainda são pessoas, não estamos aqui, né, como disse Miramês, não fazendo nenhuma crítica. Mas nós já não necessitamos mais disso, porque nós já crescemos um pouquinho. Né? Eu acho que nem a gente não saiu do menino ainda, né? Mas já estamos, vou colocar na adolescência. Né? Mas assim, gente, eu estou falando isso com muito respeito, tá? E claro que nós não somos sabedores da verdade, mas temos essa doutrina que nos auxilia, nos ajuda muito. E eu vou concluir, para que a gente possa fechar o nosso assunto da noite, dizendo o seguinte: a nossa herança atávica do animal para o hominal nos traz um acervo que precisamos vencer. Não podemos mais nos movermos por instinto, por sensações. Hoje a vida nos exige a percepção de profundidade, capacidade de pensar sobre os pensamentos, de reagir de forma equilibrada sobre os sentimentos. Então, quando a gente faz isso, a gente torna a vida da gente um pouco mais fácil. Então, meus irmãos, é o que eu tinha que falar com vocês e espero que possa ter contribuído para mais um pouco de conhecimento para vocês, inclusive, principalmente para mim, né? Que quem primeiro aprende é quem está preparando esse assunto. Então, fiquem à vontade, passa a palavra aí para a nossa querida Alaide.